Testemunho de casamento restaurado. O mover dele em nossas vidas. Como tudo isso começou? Somos casados há 32 anos. Casei muito jovem e, com o passar dos anos, fui me transformando em uma mulher dependente, inexperiente, insubmissa, rixosa, briguenta e uma mulher contenciosa. Conheci o Senhor após 5 anos de casada e me achava super crente, a mulher incompreendida e vítima. Quão fariseia eu fui! Ao longo desses anos, nos separamos algumas vezes. Meu marido terreno tinha problemas com diversos tipos de vícios. Não vou expô-lo aqui, pois não é correto. Mas o fato é que, por ser como eu era, eu o mandei embora de casa. Algumas vezes eu me arrependia depois, chorava, pedia a Deus para que meu marido terreno voltasse, ia atrás dele e ele sempre voltava. Nunca nos separamos por conta de outra mulher, esse não era o problema. O problema era eu, apesar de achar que era meu marido terreno e seus vícios. Em julho de 2019 tivemos uma briga muito feia e eu o expulsei de casa novamente. Como eu me envergonho disso. Foi terrível. Ele saiu de casa apenas com a roupa do corpo, como se fosse um animal, e eu, não satisfeita, ainda enviei algumas mensagens para o telefone dele falando coisas horríveis. Claro que ele não voltou para casa e eu, no começo, estava segura de que havia feito a coisa certa, já que ele era o errado e eu a vítima. Passados alguns dias, uma semana eu creio, sem nenhum tipo de contato com meu marido terreno, eu fui vendo que havia feito tudo errado mais uma vez. Entrei em desespero, chorei, mandei mensagens para meu marido terreno, mas ele estava muito ferido e não queria nenhum tipo de aproximação comigo. Sua resposta para mim foi: siga sua vida, não te amo mais, vai ser feliz. Eu assino qualquer papel que você quiser, me deixe em paz. Essas palavras me feriram profundamente e mais uma vez eu me desesperei. Me vi sem esperança e não acreditava mais que o meu casamento pudesse ser restaurado, pois naquele momento eu tinha consciência de que eu havia feito tudo errado. Como Deus transformou você e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Um pouco mais de um mês de nossa separação, eu estava pesquisando na internet sobre casamentos restaurados, após a esposa ter mandado o esposo sair de casa. E assim eu cheguei ao RMI, glória a Deus por isso. Eu li alguns testemunhos, o que me levou ao livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, e iniciei o curso 1. Eu lembro-me como se fosse hoje, quando eu li o primeiro capítulo desse livro. Eu sentei na minha cama, eu chorei muito, muito, muito mesmo. Era como se Deus estivesse me descascando. Senti Deus falando: você achava que era essa mulher, certinha, sem pecados, vítima, mas na verdade você não é. A mulher que você é essa, briguenta, autoritária, insubmissa, rixosa. Ele estava me desnudando de toda hipocrisia e farisaísmo. Confesso que foi um confronto doloroso, mas foi libertador. A partir daquele dia e daquele momento, eu nunca mais fui a mesma. Aleluia! Eu entendi que este livro não trata apenas de casamento restaurado, mas de relacionamento restaurado. O nosso relacionamento com o nosso amado marido celestial. Primeiro, esse relacionamento com o nosso marido celestial é restaurado. E à medida que nos entregamos e inclinamos nossos corações a Ele, Ele inclina o coração de nossos maridos para nós. Isso é verdade. Erin fala sobre isso no livro. Quais os princípios da palavra de Deus ou princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa provação? O primeiro princípio que eu aprendi foi o deixar ir. Não procurei mais meu marido terreno, não perguntava por ele nem para os nossos filhos, não falava mal dele para ninguém, não comentava sobre a nossa separação com ninguém.
e quando alguém perguntava sobre a situação, sempre procurava falar que Deus estava tratando comigo e que Ele faria a obra. Não me permitia ouvir nada que fosse contrário ao que eu estava aprendendo, nada que pudesse colocar em dúvida a verdade que eu estava aprendendo de Deus. Orava e clamava ao meu marido celestial para que me desse a oportunidade de ser submissa ao meu esposo, de mostrar a ele que eu havia mudado, que tudo o que eu queria era honrá-lo, como nunca havia feito antes. Mas como fazer isso se ele estava fora de casa e não tínhamos contato? Então um dia, Deus falou comigo que eu poderia praticar tudo isso com meu filho mais velho. Deus me fez ver que da mesma forma que eu tratava meu marido terreno, sem respeito, sendo autoritária, briguenta e mandona, eu estava fazendo com o meu filho, que tem 31 anos. Então, orei ao Senhor e pedi perdão ao meu filho por tudo que eu havia feito e pela forma que eu o tratava. Como ele estava sendo o homem da casa naquele momento, passei a tratá-lo como se fosse o meu marido terreno em casa. Tudo que eu pensava em fazer, eu perguntava a ele e deixava em suas mãos para resolver. Era sempre eu quem decidia tudo em casa e eles tinham que acatar. Tudo tinha que ser como eu queria, já que eu tinha a renda maior da casa e arcava com a maior parte das despesas. Eu não batia de frente e procurava concordar rapidamente com ele. A cada dia que passava, algo mudava dentro de mim. Eu estava alegre, leve, mais tranquila. O ambiente dentro de casa estava diferente e tudo que eu fazia era para agradar ao meu marido celestial. Todos os princípios que aprendia a cada capítulo do livro eu procurava colocar em prática rapidamente. O melhor momento do meu dia passou a ser aquele onde eu ficava a sós com meu amado marido celestial, quando eu me derramava em seus braços, meditava em sua palavra, lia as lições do livro e fazia as minhas anotações. Eu tenho uma agenda onde anotava tudo que eu aprendi em cada lição. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Eu tive alguns momentos difíceis, como por exemplo o dia em que meu marido terreno pegou suas roupas e outras coisas em casa. Eu achava que ele ia pedir para voltar. Também quando ele me disse que não me amava mais e que assinaria os papéis do divórcio, que era só eu dizer quando. Jamais falei com ele sobre essa possibilidade. Deus odeia o divórcio. Também foi muito difícil um dia em que nós tivemos que resolver um assunto no banco e era obrigatória a presença de nós dois juntos. Ele mal falou comigo, nem sequer me olhou direito, parecia que eu tinha uma doença contagiosa. Também era muito difícil dormir sozinha, mas meu amado marido celestial me consolou todas as noites. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada foi quando eu me permiti ser tratada por Deus. Quando eu parei de culpar o meu marido terreno e a mim mesma pelo que estava acontecendo. Eu carregava uma culpa enorme que não me deixava enxergar que Deus poderia sim transformar aquela situação. Quando entendi que deveria sair da frente de Deus e deixar que Ele fizesse a obra, pois as outras vezes era eu quem fazia tudo, e exatamente por isso as coisas não mudavam. Quando entendi que eu deveria trabalhar com Deus e deixar que Ele tomasse o controle de minha vida em todas as áreas. Não foi um processo fácil, mas eu estava disposta a mudar. Embora não soubesse como Deus faria, eu tinha certeza que Ele faria e também tinha certeza que nunca mais queria ser a mulher que eu havia sido. E isso me motivou e motiva todos os dias, até hoje. Compartilhe conosco como isso aconteceu. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Com o passar dos dias e com a minha mudança dentro de casa,
Ainda que meu marido terreno não visse, meu marido celestial via e sabia da sinceridade do meu coração em querer mudar. E por isso as coisas também começaram a mudar. Meu marido terreno já não evitava mais me ver, e quando isso acontecia, ele me cumprimentava, procurava saber como eu estava pelos nossos filhos. Em algumas ocasiões, nos reuníamos para um café em família com os nossos filhos, e não demorou muito para que tivéssemos nosso primeiro momento de intimidade após a separação. Como estava legalmente casada, sabia que não estava errado. Entretanto, após esse primeiro momento de intimidade, ele disse que não era para eu achar que ele já voltaria para casa, porque ele não voltaria. Me disse que estava confuso e que não era para eu criar expectativas. Eu olhei para ele, peguei em sua mão e disse: "Tá tudo bem, fica tranquilo." Naquele momento eu estava tão agradecida ao meu marido celestial por ver tudo o que ele estava fazendo, que eu não queria fazer nada para estragar, e eu sabia que ele estava no controle de tudo, então tudo daria certo no final. Nossos momentos de intimidade voltaram a se repetir, e em algumas noites ele dormiu em nossa casa, mas no dia seguinte ia para o apartamento que havia alugado. Eu não perguntava nada, ganhar sem palavras, não cobrava nada, e a esta altura já estava lavando e passando com todo amor e carinho as roupas dele. Após 4 meses de separação, ele fez aniversário e pediu para que eu preparasse o almoço para recebermos os amigos dele em nossa casa. Claro que eu fiz tudo com muito amor e carinho, e ele ficou muito feliz. Pensei que ali ele decidiria voltar para nossa casa, mas não foi o que aconteceu. Chegaram as festas de final de ano e no Natal ele veio ficar conosco. Foi maravilhoso, ficamos em família, mas ele ainda não havia decidido voltar. No dia do Natal, nos desentendemos e eu não vigiei, deixei a velha mulher briguenta se levantar dentro de mim. Não como antes, mas ainda assim ela se levantou. Ele se calou e depois foi para o seu apartamento. Após esse dia, não nos falamos mais, não nos vimos mais e se passaram 2 meses. Foram 2 meses de muita oração, lágrimas aos pés do meu amado marido celestial, estudo dos cursos 2, 3 e 4, muita paciência em esperar que Deus trouxesse ele de volta, muito quebrantamento para que Deus concluísse a obra em mim, pois era eu quem precisava mudar. Após esses 2 meses, cheguei um dia do trabalho e fui correndo para o meu quarto. Na hora do nosso encontro diário, eu e meu marido celestial, eu fiz uma oração, um clamor com lágrimas, onde eu levei a ele toda a angústia que estava sentindo naquele dia. Estava passando por necessidades financeiras. Além da falta de notícias do meu marido terreno, estava abatida de alma, mas estava com meu marido celestial e isso me fortalecia. Dormi mal nessa noite e, ao amanhecer, meu marido terreno ligou para o nosso filho e foi buscá-lo em casa. Nos falamos após 2 meses e ele me chamou para sair com eles e que depois me deixaria na casa da minha mãe. Me deu dinheiro, resposta do meu marido celestial à minha oração na noite anterior. Meu marido celestial me supriu em todas as coisas que havia colocado para ele em oração. Depois desse dia, meu marido terreno dormiu em casa todas as noites. E 1 semana antes de entrarmos em quarentena, por conta da pandemia do Covid-19, meu marido terreno voltou para a nossa casa. Aleluia! Ficamos em casa todos juntos. Eu tive a oportunidade de colocar em prática todos os princípios que havia aprendido, porém eu tinha consciência que minha jornada estava começando de outra forma. A luta e a vigilância são diárias, pois o inimigo de nossas almas nos tenta a todo instante, mas maior é aquele que habita em mim que o que está no mundo. Sei que ainda sou falha, mas todos os dias busco ser uma pessoa melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Quando tropeço e caio, logo me levanto,
Vou até o meu amado marido celestial, confesso o meu erro e recomeço. Sei que mais importante é o final das coisas do que o começo delas. Hoje estou na fase de deixar que meu marido terreno seja o líder espiritual em nossa casa e por isso deixei ir à igreja. Confesso que foi uma das coisas mais difíceis para mim, pois amo congregar, estar com as pessoas, abraçar, compartilhar. Mas sei que logo meu amado marido celestial concluirá essa obra e inclinará o coração do meu marido terreno. Isso me alegra e conforta. Meu marido terreno será nosso líder espiritual e sacerdotal em nossa casa. Aleluia! Nosso relacionamento está cada dia melhor, para a honra e glória de Deus. E sei que tudo o que eu passei foi para que o meu relacionamento com meu marido celestial fosse transformado no que é hoje. Ele é o principal em minha vida. É meu amor, meu marido celestial, meu conselheiro, meu médico, meu terapeuta. Ele é meu tudo. Você recomendaria alguns dos nossos materiais em particular que te ajudou? Sim, com certeza. Todos os livros e cursos do site, encorajamento diário, os vídeos e testemunhos. Você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de passar para as mulheres que leem seu testemunho? Promessas que ele te deu? Tive vários versículos que me sustentaram em minha jornada de restauração. Mas quando levei o meu marido celestial em oração, se eu deveria ou não permanecer pelo meu casamento, ele me deu esse versículo. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, versículos 9 a 12. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, com certeza. De qualquer forma, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, queridas noivas do nosso amado marido celestial, é fundamental termos a humildade em reconhecermos nossos erros. É fundamental reconhecermos nossa total e completa dependência de Deus. Sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Então se lancem, se entreguem sem reservas. Deixem que Ele as trate como Ele me tratou e tem tratado. A mudança deve acontecer primeiro em nós, independente do que nossos maridos terrenos tenham feito. Nosso marido celestial quer tratar primeiro conosco. Sejam humildes, busquem-no com todo o seu coração e vocês verão o mover dele em suas vidas. Tudo muda em sua volta quando você muda. Confiem no nosso marido celestial. Deixem que ele esteja no controle e ainda que vocês não vejam nada acontecendo, esperem nele. Confiem nele. Ele trabalha no silêncio e no momento certo ele age. Apenas confiem e façam a sua parte, colocando em prática os princípios dele. Andressa, no Amazonas.